Vamos ficar em pé só um pouquinho para dar uma esquentadinha? E vamos orar juntos. Nós fazemos parte deste grupo aqui e há um outro grupo muito maior que faz parte deste aqui também, que participa ao vivo com a gente agora em tantos lugares, de modo que, além dessa nossa comunhão direta e, como se diz hoje em dia, presencial, nós temos uma comunhão virtual, invisível, com muita gente que neste instante, aqui no Brasil e em muitos países, estão conectados, ligados aqui a nós, prestando atenção em tudo. E gente que já começa até a conhecer o rosto de vocês à distância, né? Se vocês se encontrarem por aí, eles vão dizer: ah, mas eu vejo você toda quarta-feira à noite, lá na VMV TV, na Tenda do Caminho. Então vamos nos sentir parte deste grupo e vamos nos irmanar a esse outro muito maior e participarmos juntos com muita alegria, todos nós, tá bom? Senhor, nós te invocamos nesse dia que foi tão abençoado e mesmo nas coisas que podiam trazer preocupação foram abençoados. Te agradeço pela Marta, mulher do Chico, que foi operada e eu sei que o Senhor vai completar todas as coisas na vida dela. Eu te agradeço por todas as outras situações, pelos encontros, pelas oportunidades, e te bendigo, porque em todas as coisas, tudo o que eu consigo ver é o teu amor, é o teu cuidado, é a tua bondade, e aquilo que não seja é oportunidade para que nós manifestemos o teu amor e a tua bondade. Eu quero rogar agora que o Espírito Santo venha encher essa nossa comunhão com o Pai, com Jesus, e nós nele, ele em nós, e nós em ti, ó Pai. E quero pedir que, aonde quer que haja um olhinho atento, um ouvido atento, um coração aberto, aí a tua palavra chegue e faça bem, muito bem a cada um. É o que eu te peço, e eu sei que tu tens prazer em responder a esta oração. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Nós estamos lendo, na sequência do caminho do discípulo, aqui em Mateus, no capítulo 17, que foi o que nós vimos na quarta-feira passada, vocês se recordam, quando, depois de passarmos muito tempo vendo o texto áureo do chamado ao discipulado, que é: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Isso já dentro de um contexto muito mais amplo, porque a gente já vinha fazendo uma viagem longa quando chegamos aí, passamos um bom tempo aí, e na quarta-feira passada nós tivemos uma quarta-feira transicional, no dizer apropriadíssimo da Négia, foi um cardápio, assim, porque ontem eu pedi socorro a ela, porque eu sabia que eu tinha dado um cardápio e eu já não me lembrava da ordem do cardápio, porque isso não está escrito em lugar nenhum, só está na minha cabeça, né? Então, aí a Adriana ligou para ela, ela me mandou por e-mail assim um cardápio bonitinho, eu tomo nota de tudo ali. Aí eu li, pá, tá aqui o índice remissivo da coisa toda, não é?
porque foram listadas várias coisas que eu anunciei que nós iríamos estar vendo, e foram tantas que eu não queria que nenhuma delas ficasse de fora à medida que a gente for caminhando nessa sequência, tá bom? Então hoje nós vamos reler, nós já passamos daquele primeiro conceito do discípulo, que é saber quem é Jesus para ele. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso nos levou para um segundo momento pedagógico, quando Jesus fez questão, no capítulo 16, versos 21 e 22, mostrar que ele estava iniciando uma segunda etapa de ensino. A partir daquele tempo passou Jesus a mostrar que era necessário, aí ele introduz o tema da cruz. Aí vem aquela rejeição de Pedro, não é isso e tal, arreda Satanás. Aí Jesus vem e aplica aquilo ao discípulo. Pedro, você não tem que ficar lutando contra a cruz na minha vida, porque a cruz é o teu destino. É o destino de todo discípulo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E aí há um terceiro momento pedagógico, muito claro. É quando ele diz aqui no verso 28 do capítulo 16, conforme nós vimos na quarta-feira passada, esse momento transicional, de novo, no texto, quando Jesus afirma: em verdade vos digo que alguns que aqui se encontram há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E quarta-feira passada eu falei até bastante a respeito disso. E o verso 1 do capítulo 17 inicia dizendo 6 dias depois, e o texto de Lucas 9, 28 diz cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras. Portanto, no texto de Lucas, o que se narra a seguir, que é a transfiguração, tem relação direta com o que Jesus dissera antes. O que Jesus dissera antes? Que ali entre eles havia alguns, não todos, alguns, que de maneira alguma passariam pela morte até que vissem uma manifestação, ou vejam o Filho do Homem no seu reino, ou em Marcos, vejam o reino de Deus se manifestar em poder. Enfim, são designações semelhantes e que geralmente confundem muito a cabeça de muita gente na hora dessa leitura, porque a maioria lê e diz assim: poxa, então alguma coisa falhou, porque o Filho do Homem não veio, e aquela moçada inteira passou pela morte, o Filho do Homem não veio. Mas, na realidade, Jesus não estava dizendo nada relacionado à sua volta, a parousia, aquela aparição que todo olho verá e que ele descreve aqui em Mateus mais adiante, em Lucas, em Marcos, em vários lugares. Não era disso que ele falava de algo subjetivo. Por isso é que ele diz que dentre todos aqueles que eram seus apóstolos ali e discípulos com ele, apenas alguns não veriam a morte até que vissem o Filho do Homem vir no seu reino. Ora, quando o Filho do Homem vier, não importa se alguém já foi ou se alguém esteja vivo, o fato é que tanto os que estiverem vivos como os que tenham morrido, Paulo diz, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Então esse é um problema inexpressivo, não existe essa questão quando Jesus vier. Todos, não importando em que estado ou condição, estaremos no mesmo estado de glória e de encontro com o Senhor nos ares. Por isso ele está falando aqui de algo subjetivo, é para alguns. E por isto Lucas não tem o pudor de interpretar o fato de que quando Jesus disse o que disse, ele se referia ao que ele haveria de demonstrar logo a seguir apenas para alguns.
e em particular. E ele pega Pedro, Tiago e João e os leva a esse alto monte, que provavelmente seja o Monte Hermon, porque vocês não esqueçam de que no capítulo 16 eles estavam indo na direção de onde? Da Cesareia de Filipe, que fica no pé do Monte Hermon. Então o monte alto, 2.300 metros de altitude, provavelmente seja o Hermon. Quando ele diz o que ele diz, alguns há que aqui se encontram, que de maneira alguma passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir, ele estava se referindo ao que ele iria mostrar como avant-première da glória dele para aquele grupo específico, não para o grupo todo. Por isso era só para alguns. E Lucas não nos deixa dúvida a esse respeito, repetindo pela terceira vez, quando ele linka, quando ele vincula essas palavras de Jesus à narrativa subsequente. Qual é a narrativa subsequente? A transfiguração, mostrando assim que a transfiguração era o cumprimento dessa promessa, era a manifestação dessa subjetividade, era essa expressão do reino de Deus chegando para esse grupo particular e específico de discípulos. Agora, qual é a intenção dele? Nós vimos que ele está vindo de uma primeira fixação, de uma primeira determinação. Estabelecer a pedra angular, a pedra de esquina. Qual é a pedra de esquina? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Será que eu vou pedir para a gente repetir assim, igual a uma escolinha muito louca, ou uma coisa desse jeito, para todo mundo fixar? Então, de onde é que a gente está vindo? Qual é o ponto basilar? Qual é a pedra fundamental? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí tem um segundo momento. O segundo momento, qual é? É a minha cruz e a tua cruz. Se alguém quer vir e quer ser meu discípulo, não só não pode brigar contra a minha cruz, como tem que tomar a sua e seguir, porque é a mesma caminhada. Aí a gente chega nesse terceiro momento, aonde ele diz, olha, eu vou introduzir vocês à consciência do reino e da glória. E eu disse na quarta-feira passada, que do ponto de vista existencial, espiritual e psicológico, não poderia ser de outra forma também. Porque ninguém suporta o significado do negar a si mesmo, do tomar a cruz, com as implicações disso que a gente viu 2 meses seguidos, e seguir a Jesus, sem que isto tenha profunda relação com um impacto gerado no coração acerca da glória de Deus em nós, da transcendência. Caminhar com Jesus no chão da terra, sem esperança da glória, é um projeto irrealizável. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 15, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós nos tornamos os mais infelizes de todos os homens. Discipulado, seguir Jesus, dizer eu sou do Evangelho, se isto acontecer sem que o indivíduo faça disso a viagem como um todo, entendendo que só faz sentido caminhar no Evangelho se eu for antes disso filho da ressurreição, se antes disso eu não me tornar um ser consciente do meu chamado eterno, da minha vocação eterna, da vida eterna em mim, da abolição do medo da morte, da destruição da fobia do morrer. Se não entrar em mim essa iluminação de glória
que faça com que eu não ande na terra ansiando pela minha própria morte física, mas sem nenhum problema com a questão, já totalmente resolvido, sabendo que eu sou habitado pela eternidade, que é o que faz com que a cada despedida de gente que eu ame e que parta, isso não me aleije, não me destrua, porque eu, por amor, olhe para aquela pessoa e veja que toda a dor que eu estou sentindo é apenas minha, e é fruto do meu egoísmo, da minha carência, do meu modo de amar possessivo, finito, mortal. Porque se eu amar mesmo aquela pessoa que partiu, eu não vou dizer que eu estou triste por causa dela. Eu teria a coragem de dizer que estou triste por minha causa, mas não por causa dela. Porque se eu a amar de verdade, e eu disser que eu estou triste por causa dela, eu estou dizendo que eu não creio que ela esteja na eternidade, ou que exista eternidade, ou que estar com Deus seja bom. Agora, isso que parece uma brincadeirinha, um jogo de palavras, é coisa muito séria na vida. Ninguém cresce, ninguém amadurece, ninguém vira homem, mulher nesta vida sem vencer essa etapa. Não vira, jamais virará. E o caminho com Jesus passa a ser o caminho de um saduceu, nesse caso, que era aquele sacerdote lá de Israel do templo, ou da categoria que fornecia sacerdotes, ou do partido político que fornecia sacerdotes, e que não acreditavam nem em anjo, nem em espírito, nem em ressurreição, nem em transcendência nenhuma. Aí fica só aquele caminho ético. Ora, seguir Jesus apenas como ética é uma desgraça. É melhor seguir a lei de Moisés, é mais leve. Seguir Jesus só é possível se for uma pulsão de amor. Para ser uma pulsão de amor, ele não pode ser apenas um mestre que me inspira a mente. Se ele for só um mestre que me inspira a mente, sinceramente, ele não estaria com essa bola na minha vida. Eu não sei nem se seria do tamanho de uma bolinha de ping-pong. O que faz essa revolução toda é o fato de que eu creio que ele ressuscitou de entre os mortos, de que ele é Deus que se encarnou entre nós e ressuscitou de entre os mortos. O Evangelho de Jesus é a única coisa que tem que ser de fato absolutamente lida de trás para frente. É a partir da ressurreição que aí ele pode nascer de uma virgem. Se tivesse nascido de uma virgem, tivesse morrido e ficado morto, a virgem deixava de ser a virgem na mesma hora, ele não era o cumprimento daquilo. Qualquer outra coisa que ele tivesse feito, tivesse ficado morto, tivesse sido parado pela morte, cairia na categoria de um bom caminho, de um cara do bem, intentou legal. Seria uma filosofia, a mais dramática, a mais apaixonada, a mais suicida de todos em relação a se dar em amor para os outros, em entrega, em perdoar sempre, em isto e aquilo. Mas é só uma decisão de um grupo de pessoas que acha que se adequa àquele tipo de esforço existencial. Na contracultura do fluxo animal da Terra, que é vamos lá, olho por olho, dente por dente, vamos que vamos. Mas quem aguenta isso muito tempo? Isso mata a gente. Isso faz você se tornar um legalista, um ser pedrado, um indivíduo endurecido, enrijecido. As suas contradições vão aparecer, você vai ficar cínico. Cínico, muito cínico. Aí
o cinismo vai desenvolver uma grande hipocrisia. A hipocrisia vai diluir você inteiro, você vai viver do self, do si mesmo. Portanto, já não tem nenhuma cruz, não tem nenhuma negação, só tem aquele cara que fica com o discurso, mas sem nada dentro de si. A única realidade que alimenta a alegria de dizer: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que alimenta a alegria de negar a mim mesmo, tomar a cruz e segui-lo, é a esperança da glória de Deus, é a certeza da transcendência, é entrar nesse ambiente da eternidade. E é por isso que Jesus pega, e depois de fazer essa viagem anterior, ele leva os discípulos, alguns deles, para esse ambiente da eternidade. Para essa avant-première da chegada do reino, para essa pílula, para esse holograma de glória, para essa Shekinah concentrada. Os leva lá. E não leva a todos, leva a alguns. Nos ensinando, como eu disse na quarta-feira passada, que nem todo mundo vai entrando em cada uma dessas dimensões na mesma hora. Assim como na primeira, quem foi que disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? Quem foi? Foi Pedro. Não foram todos. Então disseram todos a uma voz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não, foi Pedro. Pedro entrou primeiro ali. Foi por isso que Jesus disse: Bem-aventurado tu és, Simão Barjonas. Porque naquele momento era uma luz que estava em Pedro. Depois iluminou os outros. Por outro lado, na hora que Pedro foi repreendido, não foram todos, porque quem falou a besteira foi Pedro. Arreda Satanás. É tudo muito particular, cada um crescendo. É um trabalho artesanal de Deus na nossa vida, a construção de um discípulo. Quando nós chegamos naquela etapa da cruz, a gente vê que o convite se abre a todos. Se alguém quer, venha. Por quê? Porque ninguém é obrigado a vir. Agora, uma vez que o indivíduo disse eu quero, ele se colocou numa outra posição. É na posição de quem disse eu quero. Só que dentre esses que disseram eu quero, existe aqueles que disseram eu quero por eco. Se eu quero, como em qualquer lugar. Existem aqueles que disseram eu quero por influência. Eu respeito tanto fulano, ele já levantou a mão e disse eu quero, eu tenho que querer também. Não entendi nada, mas deve ser uma bênção. Eu quero. E existem aqueles que disseram eu quero apenas por causa da insegurança. Está todo mundo dizendo eu quero, o negócio não é ruim, eu não tenho tanta certeza se eu quero mesmo, mas enquanto eu decido eu digo que eu quero, né? Eu ganho um tempo para pensar. E tem aqueles que disseram eu quero querendo, de verdade, sabendo o que queriam. Talvez naquele grupo ali de 12, não por uma predileção, não apenas por causa de um borogodó especial, mas provavelmente por causa de alguma consciência instalada, de algum nívelzinho de percepção a mais, de um passo além na compreensão, é que Jesus pega esses três, Pedro, Tiago e João. Ele já tinha dito a todos que seriam apenas alguns, e os levou a esse alto monte e se transfigurou diante deles. Porque não só o caminho da confissão de que Jesus é o Cristo,
o caminho que me põe no discipulado, negando a mim mesmo, tomando a cruz para segui-lo. Não encontra alegria de gozo para prosseguir em perseverança a existência inteira, sem um vislumbre da glória de Deus. De outro lado, esse vislumbre é crescente. Ele é crescente. Alguns levam aquele impacto do tipo Paulo, que recebe um pé no peito, um pisão da graça, um atropelamento do amor de Deus. Mas é uma raridade. A maioria vai sendo iluminada, vai indo de luz em luz, de percepção em percepção. Mas é absolutamente essencial que a entrada nesse mundo de percepção de glória, de eternidade, de invisibilidade mais concreta do que as coisas que a gente pega, comece a nos envolver, e a gente vai entrando nessa dimensão, porque sem essa percepção não haverá o ânimo para enfrentar o resto da viagem. Jamais haverá. Isto é absolutamente coerente, essa sequência aqui do Evangelho, que depois da cruz leva para a glória e para a transfiguração, ela é coerente com a sequência histórica da vida da gente. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e depois entrasse na sua glória? É o que Jesus pergunta àqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, vocês lembram? Essa também é a sequência de tudo mais. A gente primeiro padece, vive a experiência dessa peregrinação, depois a gente entra na glória. Nunca será invertido. Será sempre assim. E é assim o caminho existencial também, para que eu faça o caminho da decisão de negar a mim mesmo, tomar a cruz, eu preciso ser introduzido na consciência da glória, do contrário, não haverá o motor existencial para fortalecer essa jornada, porque o ânimo existencial vem da minha certeza de que eu não estou contingencializado, não estou contido, não estou limitado, não estou finitizado pelo meu corpo por esse tempo, por esses anos, por essas décadas, por esse período. Eu já sou um ente da eternidade. Olhem bem para mim, a eternidade está dentro de mim. Eu estou passei da morte para a vida, a eternidade me habita. Vocês estão olhando para um cara que vai viver eternamente. Então, se eu vou viver eternamente, qual é a morte que eu vou temer? E se eu não temer mais morte nenhuma, o que mais eu temerei? E se eu não temer a morte, eu não a temerei porque eu creio no amor de Cristo em quem eu estou seguro, prometido e garantido. E se é o amor de Jesus que está dentro de mim, internalizado, garantido e plantado, em mim não existe medo, porque onde há esse perfeito amor, todo medo é lançado fora. Aí se todo medo é lançado fora, o que é que surge dentro de mim? Senão um desassombro enorme para viver. No qual negar a mim mesmo é privilégio, tomar a cruz é alegria. Perdoar sempre é a minha bênção. Enxergar o melhor nos outros é a luz do meu olhar. Fazer pontes de fraternidade entre as pessoas é a minha missão de filho de Deus. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Tendo sede, vir a pedir água é uma condição da verdade da minha realidade. Negar-me a aceitar uma coisa que não seja o necessário à realidade é um exercício da minha consciência. Dizer não para o vinagre. Dizer Deus meu, por que me desamparaste?
É algo que eu posso fazer sem blasfêmia na boca, dizendo Deus meu, ou seja, fazendo a pergunta do limitado dentro da própria eternidade, beijado por Deus, porque eu estou dizendo Deus meu. Crendo que está tudo consumado e, portanto, encontrando descanso total e justificação absoluta, e todo dia dizendo, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso aí é animado todo dia, se dentro de mim eu tiver entrado nessa consciência da glória de Deus. Do contrário, se o meu mundo for o Distrito Federal, eu estou danado. As minhas esperanças para essa vida têm a ver, meu Deus, com essa mulher que eu encontrei agora, que maravilha, ai Jesus. Ou esse novo emprego que eu ganhei, ai Senhor, obrigado, agora eu sou alguém. Se as esperanças forem essas, sinto muito. Vocês estão despedidos. Como diria o Woody Allen na década de 80, vá para casa, cubra bem a cabeça, feche o quarto, faça tudo ficar escuro, fique gemendo e tenha a mais profunda crise de angústia. Porque o que resta? O que resta para além disso? O mundo vai ficar um espetáculo? Você está sonhando com os seus tataranetos cheios de chips para todos os lados, e conectores, e todo mundo assim. Esse é o seu sonho de consumo? Um mordomo Android em casa que sirva para outras coisas também nas horas vagas? Qual é a tua? O aquecimento global, subida do nível das águas, manifestações de bestas da terra e do mar. Quais são as suas esperanças? E antes de dar o último suspiro e encontrar o príncipe ou a princesa encantada, para não morrer frustrado, vou morrer amanhã, mas hoje eu beijei a princesa encantada. É esse o seu negócio? Se a sua esperança for essa, então você é parte dos seres que estão fadados a serem os mais infelizes de todos os homens. E seguir Jesus é impossível. Só será possível se alguns, até que todos aqui, eu não sei quais serão os alguns que estão sendo tomados pela mão agora. Mas o ideal de Deus é que isso comece com alguns e alcance a todos. Que seja uma disposição de cada um, uma vontade de cada um, que cada um aqui desenvolva uma particularidade de relacionamento com Jesus, que cada um seja Tiago, que cada um seja João, que cada um seja Pedro. Porque cada um de nós vai ter que entrar nesse ambiente, nessa percepção. Aí você diz, puxa vida, na quarta-feira passada você deu o cardápio. E agora você está insistindo em ficar com aperitivo. Com aperitivo e não entra, e é só aperitivo, e já passou camarão, já veio não sei o quê, e o texto está aberto, e você não entra nisto, Caio. Você está com essa pressa toda mesmo? Está com essa pressa toda de entrar? Ué, então por que você não entra? Você acha que eu sou o porteiro? O introdutor? Quem foi que me botou aqui dentro? É o único que pode nos levar até lá. Porque 6 dias depois, no processo, toma Jesus consigo. Então é Jesus quem toma consigo. Não sou eu, não. Eu só sou o contador da história. Agora, se você quer ser um dos que entrarão, que
antes de morrer, já aqui na terra, tiveram o privilégio de ver o reino? De negar a si mesmo, tomar a sua cruz, sem dizer, ai meu Deus, os seus mandamentos são tão penosos. Mas ao contrário, dizendo, os seus mandamentos não são penosos. Amor é fácil. Amor é tudo de bom. Perdão é tudo de melhor. Misericórdia é tudo de sadio. Longanimidade é tudo de resistente. Autocontrole é o maior poder. Para que isto aconteça, esse motor tem que estar aqui de glória dentro de mim. E como eu disse, eu preciso ser tomado por Jesus para esta dimensão. Agora, ele vai chamar quem no coração quiser. Quem no coração não estiver com essa intensidade de desejo, não irá a lugar nenhum. Continuará vindo às quartas-feiras, no máximo, me ouvir. O que não é de todo mal, porque pode ser que uma hora alguma coisa aconteça. Mas não é nem um pouco de todo bem, porque você podia estar experimentando você mesmo já agora. Ao invés de ficar esperando aquele dia em que eu pegue você pela mão e diga, venha minha filha, venha meu filho, deixa eu te mostrar. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho. Eu mesmo tenho que me deixar tomar e levar. Eu tenho apenas que querer. O meu coração tem que confessar essa vontade de experimentar a glória de Deus. A gente pode apenas imaginar a seguinte situação e a seguinte cena, que é Jesus chegando e dizendo isso aos seus discípulos, em verdade eu vos digo que há alguns aqui que de maneira alguma passarão pela morte sem que vejam o Filho do Homem no seu reino. E aí um cara foi meter o dedo no nariz, andou para lá, aí o outro chegou, ó que pedra bonita essa aqui, vocês viram? Lá perto da minha casa tem muita pedra bonita assim também. Aí um outro disse, legal, né, esse negócio aqui, serve para muita coisa, me lembra até aquele seu milagre, Jesus, lá em Caná da Galileia, toda vez que eu vejo um cálice assim grandão. E aí cada um para um lado, a gente não sabe se apenas Pedro, Tiago e João ficaram assim, bem juntinhos, com aquele coração expectante. Eu não duvidaria, porque esses caras aqui, pelo menos Tiago e João, foram capazes de algumas caras de pau extraordinárias para chegar mais junto. Vocês lembram disso? Chegaram a pedir a mãe deles para ir falar com Jesus, a mãe dele ir falar com Jesus. Dizendo, Senhor Jesus, olha, será que quando o Senhor vier no seu reino, não dá para o Senhor botar o Tiaguinho e o Joãozinho? Eu não vou dizer quem é que fica à direita nem à esquerda, é decisão do Senhor, mas tem que ser os dois, um à direita e outro à esquerda. Pediram a mãe, as figuras, imagina só. Então, ambição por esse negócio de reino de Deus eles tinham. Não sabiam bem o que era, mas eles tinham, eles queriam. E a mãe dizia, olha, se possível, um à direita e outro à esquerda. Não me importo com a ordem, desde que fiquem todos dois sentadinhos ao seu lado. O fato é que são esses indivíduos que Jesus toma consigo. O convite é vem e segue-me. A introdução nisso só acontece se o mesmo que disse vem e segue-me, me tomar e me levar. Agora, você diz, bom, então isso depende dele, basta eu ficar aqui na minha. Nunca é assim. Nunca foi nem será. Vocês estão pensando que Paulo foi escolhido
para levar aquela cacetada que ele levou. É porque ele estava absolutamente assim. Se Deus quiser alguma coisa comigo, ele vem atrás de mim. Não. Paulo era o anti-adorador mais apaixonado que existia no mundo. A contradição de amor, a angústia de amor, de fascinação que Jesus exercia sobre ele, era uma coisa tão poderosa que ele transformou aquilo tudo em ódio persecutório, desesperado. Mas de fato não tinha ninguém mais apaixonado. Aí vem Jesus e pula em cima dele. Você me queria, olha eu aqui. Ó. É para me seguir, rapaz, não é para me perseguir. Você vai me seguir, parar de me perseguir. É para me obedecer, não é para encher o saco. Paulinho, querido, vamos lá. Então, essas realidades, elas se instalam dentro da gente por causa desse casamento. É Jesus quem toma, e toma a quem quer, a quem tem no coração esse desejo. Porque, de fato, essa é a viagem mais libertadora de todas. Vocês lembram que lá na carta aos Hebreus está dito que Jesus veio ao mundo nos livrar, dentre tantas coisas, de duas delas. Veio destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrar aqueles que, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. É só quando você, de fato, tem a percepção da glória, quando a transfiguração entra em você, quando a transcendência, quando o rosto de Cristo se descontingencializa, você vai vendo a glória do chamamento, quando o vislumbre do cenário eterno começa a entrar em você e alimentar a sua alma. É aí que começa a grande pulsão de alegria que vai fazer a jornada se tornar o mais fascinante projeto de vida em qualquer momento da existência e sempre. Mas é uma viagem que você vai ter que fazer com ele. É intransferível. Siga-me. Agora suba comigo aqui. Entre comigo neste ambiente aqui. Que ambiente é este? É o que nós vamos estar vendo próximo mês inteiro e o outro, possivelmente. Esse ambiente, os significados dessa ambiência que precisam ser transferidos para dentro de nós. Porque, conquanto essa seja a transfiguração para Pedro, Tiago e João, ela não se circunscreve a eles. Vocês lembram de que em 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 18, Paulo diz, e todos nós, agora, não apenas Pedro, Tiago e João, mas todos nós agora, com o rosto desvendado, sem ser como Moisés que punha a face na cara, mas com o rosto para fora, somos chamados a olharmos a face de Jesus, a glória de Deus na face de Cristo, para que pela contemplação dessa transfiguração todos os dias, dessa transcendência eterna, dessa majestade todo dia, nós sejamos transformados e nos tornemos à semelhança de Jesus pelo trabalho constante do Espírito Santo que vai acrisolando, mexendo, dando forma, mexendo na nossa semelhança, gerando uma conformação de semelhança com Jesus no coração, na mente da gente. Isso só acontece se a gente olhar para a glória de Deus todo dia. Todo dia. Agora, é uma viagem que você vai ter que ter a vontade de fazer.
E para cada um de nós ela vai ter manifestações diferentes. Mas a gente tem que ter essa disposição interior de fazer a viagem. Eu não tenho nenhuma receita a lhe dar do tipo, vá para casa e reze 14 Pai Nossos, depois faça 1000 respirações assim, depois sente numa determinada posição, tente decorar o salmo tal e o repita 9 vezes. Depois disso, faça isto e aquilo, porque você vai chegar lá. Tudo isso é falacioso e mentiroso, vocês sabem. Esse milagre só acontece se for particularizado. Cada um com o rosto desvendado, cada um no particular da vida, cada um com a disposição de dizer, Jesus, eu quero entrar contigo neste ambiente. Se há alguns aqui que verão, eu quero ser um deles. Ambição espiritual é uma das coisas que está em estado de morte entre nós. Ambição espiritual. Hoje, a fé está vinculada à palavra usar. Vocês já notaram? É usar a fé. A fé virou um instrumento utilitário. É para usar a fé. A fé já não é mais a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. A fé é um instrumento de apropriação, débita, indébita, de qualquer modo. Quem tem, leva. Quem tem fé é esperto, é o malandro da vida. É a fé. E Deus honra a todo malandro que, tendo fé, entender que é melhor dar 10% e ganhar 90% do que não dar 10% e ter o resto todo comido pelo devorador e pelo gafanhoto, sei lá o quê. Então, no meio dessa gafanhotada toda, o pessoal vai vivendo e esticando a vida sem nenhum significado, com medos e pânicos, sem nada acontecendo jamais da graça de Deus dentro de si e com esse agravante horroroso. É que o que eles têm não é fé. Eles têm fé como um instrumento de macumba, como um passe de mágica, como uma mídia, como um despacho. A fé virou um despacho. Mas não é fé que se manifesta na busca de relação com Deus, que tenha ambição espiritual. As ambições dessa fé, fétida, terrena, animal, são todas ambições caracterizadas pelo que seja ambição humana. Então é fé para comprar aquela casa, é fé para derrotar um adversário que me molesta no Senhor, porque eu sou cabeça e não sou cauda. É fé porque bem-aventurados os humildes de espírito. Agora, isso é uma coisa entre eu e Deus, porque pro lado de cá tem que ser arrogante mesmo, até o fim, senão ninguém me entende. Eu estou passando em nome do Senhor dos exércitos. Entendeu? O meu Deus é o Deus de uma milícia poderosa. O meu Deus é o Deus do BOPE. Então, toma cuidado comigo. É assim, mais ou menos assim que funciona. É uma coisa bem utilitária. E mais do que isso, é uma fé de contabilidade, é uma fé matematizada, é uma fé que você pode registrar em livro. No dia tal, ganhei um carro, comprei o segundo. Aquele sonho da gravata vermelha, aquele vestido que a minha melhor amiga tinha, e ela era rica, eu nunca pude comprar. Hoje o Senhor me abençoou e eu realizei esse sonho, que é a realização de uma inveja, na realidade, mas que a gente chama de uma realização de um sonho. Essa é a fé de hoje. É a fé de agora, é o Deus Cupido. O Senhor Deus me abençoou e eu consegui a menina que eu queria, aleluia. É o Cupido. É a fé de hoje. Essa fé
Se disserem que a sua mãe está com câncer, não importa se ela tem 90 anos ou apenas 38, com essa fé você está ferrado. Ferrado. Entendeu? Está ferrado mesmo. Se disserem que você está aí, é uma garotinha, e apareceu algum problema num ovário seu, você já, com essa fé, meu Deus, é fé de ovário, então não pode ter problema em ovário. É fé de corpo, é fé de grana, é fé de casa. E o cacófato é proposital. É fé demais, não cheira bem. É esse tipo de fé. É essa a fé. Essa fé ferra. Não faz nada além disso. Não coloca ninguém sobre a morte. Não coloca ninguém sobre a doença. Essa fé diz que Deus é bom com você se Ele curar você. Mas ela não te ensina a dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Com alegria e devoção, com aquele gemido de devoção que diz, olha, eu estou dizendo isso, só é a minha humanidade gritando, mas tu és meu, sou teu, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Então, para que haja essa fé, tem que haver transcendência, tem que haver transfiguração. Tem que haver o redimensionamento da gente para além do imediato. Porque o imediato não nos anima ao amor, ao perdão. O imediato não nos faz essa terapia. Quem perde a percepção do que está para além, jamais terá o poder para negar a si mesmo, tomar a cruz, seguir aqui com aquela alegria que se alimenta todo dia da eternidade. Eu não sei como as pessoas conseguem viver sem eternidade. Existir é o que elas conseguem. Mas não sei nem como conseguem. Eu, com 18 anos de idade, conhecendo o Evangelho desde menino, não querendo nada com ele, e querendo fazer as minhas vontades mais treslocadas, chegou uma hora em que eu achei que eu já tinha dado conta da safadeza possível, sem entrar naquela situação de aprisionamento. E eu só realizei isso quando 32 amigos meus foram presos no mesmo dia. E eu só não fui porque tinha ido a Niterói. E quando eu voltei, me disseram, olha, foge que o pente fino está passando. Aí eu, fui embora. Aí eu comecei a pensar, né, que eu tinha chegado naquele ponto, e do qual vários não voltaram. Mas o interessante é que, depois que chegou aquela hora em que tudo foi ficando um fastio, que você vai perdendo aquela empolgação que só é longa em quem é meio bobo, que tem a ver com variedade de mulheres. Aí você já foi de A a Z. Já ficou com uma experiência de ginecologista velho. E aí está dando aula, está descrevendo, está pintando o quadro ao contrário, está sabendo de tudo. Não é o problema mais esse. Nem os tipos, nem as raças, nem as culturas, nem as formas, nem nada. Aí você vai eliminando aquela lista de macho angustiado. Sabe? Lista de machinho angustiado. Aí vai tudo sobrando na tua vida. Tudo para dar e vender. Aí você encontra os caras de 45, 50 anos, pai de amigo teu, começa a conversar contigo. Aí você começa a contar como foi a tua semana. Aí o cara diz, meu Deus, eu estou com 50 anos e nunca tive uma semana nem metade dessa. Aí você vai chegando uma hora, vai ficando cansado de tudo. Dá aquele enjoo no estômago, aquele fastio. Aí, ao invés de eu dizer, eu vou me converter, eu disse, eu vou me matar. Porque eu não olhava para o Evangelho como uma esperança, eu olhava para o Evangelho como uma chatice. Uma chatice.
Uma grande chatice que tinha tido o seu momento gracioso quando tirou meu pai da vida perdida que ele estava tendo, reconciliou com a minha mãe e salvou a nossa família. O evangelho tinha feito esse bem. O resto tinha sido um horror. Meu pai não queria mais ganhar dinheiro, queria ficar pobre, fechou o escritório, largou a advocacia, queria aquela vida bem humilde, depois não aceitava mais nem o dinheiro que ele tinha ganho. Depois ele começou a rejeitar todas as causas ganhas. Não, eu ganhei, mas é só porque eu sou esperto demais, não mereci, não pode ficar com tudo. Não, isso é besteira. Isso é besteira, isso é besteira. E aí depois ele resolveu que ele tinha que viver com 2 salários mínimos, por opção. Aí era arroz com ovo, ovo com arroz, arroz com ovo, ovo com arroz, arroz com ovo, ovo com arroz, aí macarrão com ovo, ovo com macarrão, aí depois era macarrões com ovo, aí vai, era uma tragédia. Eu digo, mas não é possível. E o evangelho faz isso. Eu lá quero saber disso, eu estou querendo, eu queria uma vida de Beto Rockefeller, de preferência, naquele tempo. Hoje em dia a moçada nem sabe mais o que é isso. Mas entrem na internet que vocês descobrem. Então, para mim, o que era satisfatório era a morte, porque eu não tinha nenhuma ambição espiritual. Por quem? Porque o evangelho tinha se tornado para mim uma coisa absolutamente terrena e chata. Só um projeto ético que soava para mim do tipo não, 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 sem nenhuma compensação de alegria. Foi só quando a esperança da glória de Deus entrou em mim, foi só quando eu encontrei o tesouro mais valioso do que tudo, foi só quando eu encontrei a pérola de grande valor, que aí você e eu ganhamos a disposição de vender tudo que tem e comprar aquele campo. De negar a si mesmo, tomar a cruz e fiquei, meu Deus, eu encontrei o tesouro. Eu entrei na glória. E é essa viagem para dentro da glória, com todas as dimensões possíveis da sua percepção simbólica e arquetípica para nós hoje, é que nós vamos aprender a discernir durante esses dias e esse tempo, de uma maneira muito particular e muito íntima. Essa viagem toda, para quem for fazê-la com a gente, precisa e demandará de nós essa vontade ambiciosa de dizer, Senhor, me inclui nessa. Me inclui nessa. Senão, você vai terminar e vai dizer, eu fui lá umas quartas-feiras, ouvi o Caio falar da transfiguração, é muito legal. Cobriu um espectro enorme de coisas, desde elementos relacionados a dinheiro, a finanças, a roupa, a cultura, a expressões físicas. Aprendi um monte de coisas sobre o significado de Moisés e Elias estarem no monte conversando com Jesus. Aprendi por que Pedro queria fazer 3 tendas, era uma insanidade absoluta. E fiz uma viagem histórica até hoje que mostra que aquele projeto era um projeto que foi aquele que veio a prevalecer depois e que transformou tudo naquilo que tudo se tornou. Eu aprendi isto e aquilo e muitas outras coisas que a gente tem para ver. Aprendi que, no final, a síntese de tudo é uma só. Que quando eu crescer mesmo, vai chegar aquele momento em que vai ficar só Jesus. Conforme termina a transfiguração. Mas essa é uma viagem que a gente vai fazendo. Por enquanto, a maioria de nós aqui ainda é gente que precisa saber o que Moisés estava conversando com Jesus, se Moisés desistiu mesmo da cátedra dele, se ele estava ali entregando o jogo, dizendo, ô Senhor, ainda bem que o Senhor veio. Porque olha só, agora eu estou vendo a glória de Deus sem ficar com medo.
Porque lá no Monte Sinai era apavorante. E no dia que eu pedi para ver a tua glória, me disseram que ali na lei só dava para mostrar a tua bondade, porque se eu olhasse para a tua glória eu ia derreter. E olha eu aqui, ó, vendo tudo isso. O que Elias está dizendo? Que conluio é esse que Lucas diz que eles conversavam com Jesus acerca da cruz? Qual a conversa de Moisés e Elias com Jesus sobre a cruz? Que é a conversa que Moisés e Elias em nós têm que ter com Jesus sobre a cruz. O que Moisés significa em mim? O que Elias significa em mim? O que Elias e Moisés sem Jesus têm de significado para mim? Como Moisés e Elias têm que se reconciliar em Jesus e na cruz, que é a consumação de todas as coisas. A gente vai aprender, porque hoje o coração ainda precisa de muita cenografia. Jesus os levou e o rosto teve que brilhar como o sol na sua força, a roupa ficar mais alva do que qualquer lavandeiro da terra poderia lavar, como disse Marcos, ou mais alva do que a luz, como diz o texto aqui. Ou vem uma nuvem luminosa que os envolve. Imaginem só, uma nuvem luminosa, que cenografia. Aí vem a voz do pai, este é o meu filho amado, e que não é aquela voz lá épica de Hollywood, não, né? Já pensou se a voz do pai for uma voz assim, tipo James Taylor? Ninguém ia nem entender, né? Aquela voz assim, suavezinha. Parece que a voz do pai tem que ser estilo Cid Moreira, né? Este é o meu filho amado. O pai falando. Aí o que sobra disso tudo? O pai acaba, é o pai que acaba com a cenografia toda, dizendo, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo a ele ouvir. E quando eles abrem os olhos, não viram mais nada, só Jesus. A gente vai aprender que a grande viagem é quando fica só Jesus. Que a grande glória é só Jesus. É quando Ele te basta em tudo. Esta é a viagem que nós vamos fazer. E a gente vai ver aonde isso vai crescer dentro de nós, na nossa mente. De fato, para quem acompanhar, será uma viagem também de reorganização mental, espiritual, de valores, de significados para cada um de nós. Mas eu repito, não fiquem achando que eu estou me delongando. Eu hoje estou de fato terminando, né? Mas sem essa introdução, tudo mais que eu vier a dizer depois teria menos significado. Porque agora estabelecida essa âncora do nosso interesse, tudo mais vai se vincular a ela e ganhar significado. E que âncora é essa? A gente quer ser arremessado com ambição espiritual para além do véu. A gente quer entrar nesse ambiente. Nós queremos recuperar a percepção do transfigurado, do transcendente, da oração, do milagre, da nuvem luminosa, da voz de Deus, da palavra que fala, da nossa própria perplexidade ante as manifestações de Deus. A gente quer recuperar o desejo de Deus em nós. Eu vejo muita gente dizendo que quer saber a vontade de Deus para fazer a vontade de Deus, mas a maioria não tem nem desejo de Deus.
O desejo de Deus é de conhecer a Deus. Eu vejo umas pessoas querendo saber o caminho. Olha, o que eu faço, hein? Eu digo, mas para que você quer saber o que fazer? Primeiro você tem que conhecer a Deus. Conhecer a Jesus, tem que poder dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tem que ter levado umas broncas, sai daí, diabo. Tem que aceitar e querer, negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Tem que ter essa ambição espiritual de dizer, se tem alguém aqui que pode ver algo, Senhor, não estou trabalhando contra ninguém, mas me inclui nessa, por favor. Porque eu quero ter percepções, visões, discernimentos, compreensões, vislumbres. Quero ter glória em mim. Quero poder, como Paulo, dizer, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e estamos firmes, estamos realmente firmes nessa fé, nessa esperança, e nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas gloriamo-nos nas próprias tribulações. Eu só vou poder aprender a me gloriar nas tribulações se antes eu tiver aprendido a me gloriar na esperança da glória de Deus. Se eu for um ser da eternidade, uma pessoa que venceu a morte em Cristo, que está para além da calamidade, que não tem mais pena de si, que não está esperando que a vida seja muito fácil para que Deus prove o seu amor para com ela. Não. Alguém que se tornou aquele indivíduo Abacuque de alma, que diz ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e nos campos não haja mantimentos, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. E se nós não aprendermos a fazer isso todo dia, nós vamos ter muitos dias horríveis na vida, quase insuportáveis. Porque a gente tem que aprender que basta cada dia o seu próprio mal, mas que todo dia traz seu mal. Todo dia traz sua luta maior ou menor, grandiosa ou mínima, escrachada ou sutil, mas todo dia traz a sua. E o que me aguarda é uma sucessão de não sei o quê, de beijos e de tapas, de abraços e de empurrões, de honras e de desprezos, de carinhos e de malfeitos, de acolhimento e de rejeição. Alguém aqui espera qualquer outra coisa dessa existência? Espera um tratamento VIP, diferencial, especial? A morte é de todos aqui, exceto se ouvirmos o soar da última trombeta e estivermos em Cristo. Do contrário, é a experiência de todos. Com que idade eu não sei, todo mundo vai morrer, todo mundo vai sentir dor, todo mundo vai sofrer, todo mundo já sofreu, todo mundo vai sofrer ainda. Ninguém tem que saber do que, nem como. Agora Jesus disse, exultem, ergam a cabeça, a vossa redenção se aproxima. O tempo todo Jesus disse que a salvação para a contingência dessa existência era a glória de Deus, era a transcendência. O tempo todo. No mundo tereis aflições, é uma certeza. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Venceu como? Vencendo a morte. Ressuscitando, abrindo a porta da eternidade, dizendo, olha, desculpem os pudicos, eu sei que vai ficar gravado, mas me perdoem, eu estou falando assim com a boca limpa, o coração limpo. Na realidade, não importa a sacanagem. Não importa.
Quando a glória de Deus entra em você, você se torna insacaneável. Esta é a verdade. Agora imagina o cenário. Vamos aprontar a morte dele. Nós todos aqui somos demônios. Estamos reunidos, não gostamos dele. Vamos aprontar a morte dele. Ele é um discípulo, está em Cristo. Aí a gente mata ele. E ele sai dando gargalhada pela eternidade. Esse é o mal que conseguiriam fazer a ele. Por isso, o viver é Cristo e o morrer é lucro mesmo. Aí isso faz da gente um monte de gente que diz assim, Senhor, quando será o dia que tu me levarás? Aleluia. Não. Não. Simplesmente deixa livre para viver. Porque você não está esperando a eternidade, porque a eternidade já está em você. Eu estou vivendo a vida eterna. Esta é a vida eterna. Quando esse corpo deixar de existir, é esta mesma vida que estará continuando. Não será uma outra vida, é a minha. Só que em crescência absurda. Em amor, em graça, o galardão do ser é o discernimento do amor eterno de Deus. Então, o que pode me acontecer quando Paulo diz, quem nos condenará, quem nos separará, quem isto, quem aquilo apareça, ele estava falando era disso. Eu já estou lá. Eu já estou lá. Quem está falando com você é um ente da vida eterna, que não tem apenas essa promessa, já tem esta habitação, já passei em Cristo. Ora, se é assim, morte não é mais um issue, não é mais uma questão, não é mais um debate. A única questão é a vida. Seja a morte, seja a vida, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Acabou essa conversa. Onde está a morte, a tua vitória? Bau, já era. Não tem mais esse papo. Eu estou livre para viver. Então, enquanto eu estou neste mundo, a vida é Cristo. É a abundância em Cristo, é a alegria em Cristo, é a vontade do Evangelho. E na hora que eu partir, é lucro, é consumação de tudo. Aí Paulo diz, eu bem que gostaria de partir e estar com Cristo, que particularmente para mim seria infinitamente melhor. Mas por causa de vocês, eu prefiro continuar aqui. Que é mais ou menos a mesma coisa que a gente fala em relação a filhos e netos. Quando você se desencana completamente em relação à morte, você se desencana mesmo. Aí você fica totalmente livre para dizer, eu só peço ao Senhor que me dê mais tempo aqui para cuidar desses queridos aqui que eu ainda sinto que precisam. Mas se o Senhor achar que está na hora de me levar, eu sei que o Senhor cuidará deles também. Então, você está livre. E quanto mais a liberdade da fobia da morte se instala em você, mais alegria de existir, de viver você tem, porque você já é a eternidade no tempo. Esse já é o seu estado. Acabou essa conversa. E é desse poder que todas as demais coisas vão se irradiar como resistência dentro de nós. Então, posta essa introdução a essa nossa terceira etapa do caminho do discípulo, nós vamos parar aqui agora
e vamos passar a semana meditando nessas coisas. Eu sugeriria que você fosse lá na VMV TV, ouvisse de novo ali no On Demand as coisas que a gente já ouviu, atualizasse a mente, para isso se transformar num corpo de entendimento, de compreensão, em uma coisa que fique instalada dentro de nós, não apenas na nossa cabeça, se transforme em impacto de glória de Deus na nossa vida. Vamos ficar em pé, então? Tá friozinho, né? Estou vendo um bocado de gente assim, bem agasalhadinha. E tá um friozinho bom, gostoso. Vocês são muito amados, sabiam? Muito queridos, todos vocês mesmo. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um. A cada um. E aqueles que cada um aqui amam e que estejam precisando de oração, de socorro divino, que o Senhor ouça o intento do seu coração, o seu desejo de amor por alguém, por alguns, que Ele recolha a sua preocupação, que você lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, tem cuidado de você, cuidará sempre. Que o Senhor recolha lágrimas e frustrações e transforme tudo em esperança, em alegria, e que o Senhor nos salve das nossas fixações também, dos nossos encasquetamentos, das nossas manias de que tem que ser do nosso jeito, que Ele nos dê aquela liberdade de dizer: Senhor, eu quero o teu modo, eu não quero nada que não seja o artefato do teu amor, a construção do teu carinho para a minha vida. Então está tudo diante de ti. E que, sendo assim, você experimente a grande alegria de ver as suas orações respondidas, conforme a promessa de Jesus. João diz: sabemos que se pedimos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E Jesus disse que a vontade dele era que pedíssemos segundo a vontade dele e recebêssemos, porque aí a gente ia ter a experiência de uma alegria completa, que é essa experiência de ver a glória falando com a gente, ver o sublime falando com a gente, o eterno se manifestando na vida da gente. Vamos orar então, crendo e ambicionando as realidades espirituais, e entrar nesse ambiente de transfiguração que haverá de entrar em nós, que haverá de ser um cenário que vai amadurecendo para chegar naquele momento de satisfação total, que é quando o coração diz: eu tenho tudo, somos eu e Jesus. Aí é Jesus dizendo: Pai, eu neles e tu em mim e eles em nós. Aí já não é nada para fora, já está tudo dentro da gente. Senhor Jesus, eu quero pedir que estas palavras faladas aqui com tanta simplicidade, de modo quase infantil, tenham chegado como compreensão, como ambição espiritual, como desejo elevado, como busca de coisas excelentes, como vontade de deixar o terra a terra, o pó a pó, as coisas absolutamente midiáticas e passageiras e circunstanciais e apenas utilitárias, e nos deixarmos catapultar para este alto monte que acabará sendo um cenário de glória em nós. Eu quero pedir que cada um aqui entenda isto, que nós fomos salvos foi para salvação mesmo. Fomos salvos. Não foi apenas para deixarmos uma coisa ou outra, um vício aqui, outra bobagem ali. Nós fomos salvos para a eternidade já está em nós. Nós fomos salvos para a salvação, fomos salvos para a glória de Deus. Não fomos salvos para a imortalidade, fomos salvos para a eternidade.
Não fomos salvos para ficarmos neste mundo muito tempo e morrermos de velho sem saber o que fazer com tanto dinheiro. Nós fomos salvos foi para termos um tesouro eterno no coração. Nós fomos salvos foi para além desse mundo imediato a gente ver cenários de anjos e vermos a glória de Deus e nos confortarmos na glória de Deus e transcendermos aos pesos e contingências presentes, olhando para o eterno peso de glória vir a ser revelado em nós. De modo que cada renúncia nossa seja feita com a alegria de quem lambeu a glória e com o privilégio de quem já está galardoado. Por favor, que essa consciência entre nós, porque sem ela ninguém irá a lugar nenhum. Eu peço que seja assim, sabendo que assim está sendo, pelo menos em alguns, e que se torne uma percepção para todos e uma prática para todos. Em nome de Jesus. Amém.